Aqui no TJ Aparecida nós vamos falar sobre como a tecnologia que deveria facilitar as nossas vidas também nos deixa mais expostos e com mais chances de correr riscos. Recentemente, uma falha nos servidores da Amazon derrubou diversos aplicativos pelo mundo todo, inclusive a gente falou aqui no TJ Aparecida. E essa notícia, ela nos mostra também o quanto nós dependemos de grandes empresas de tecnologia atualmente. Para a gente falar sobre a nossa segurança digital, nós vamos conversar agora com o Bruno Paixão, que é doutor em Ciências de Dados e Inteligência Artificial do IBMEC. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos telespectadores, é um prazer falar com vocês. Doutor, eu já começo falando com o senhor que quando um grande aplicativo, como que aconteceu, com o caso da Amazon, sai do ar, o que isso revela sobre a nossa segurança diante dessas grandes empresas de tecnologia? Olha, a gente tem que colocar em prisma que hoje a nossa vida é uma vida conectada. Quanto tempo a gente não vai numa agência de banco, né? Porque a gente vai no banco toda hora, que a gente acessa o aplicativo. Hoje, se a gente vai numa academia, vai utilizar um serviço, também é por aplicativo. Então, nós vivemos hoje num mundo globalizado, interconectado e dependente cada dia mais dessas tecnologias, né? Bruno, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, inclusive eu, viu? Quando a gente viu essa notícia aqui, a primeira coisa que eu pensei, e agora, né? Eu tenho esse aplicativo, eu tenho um login em tal aplicativo, tenho um cartão de crédito cadastrado. Até que ponto isso pode afetar os meus dados pessoais como cliente? Eu acho que todo mundo pensa ao mesmo tempo, né? O caso da Amazon foi um caso que a gente ainda não tem as evidências. O que foi esse incidente? A Amazon só divulga que houve um aumento da instabilidade do serviço, então a gente não sabe de fato o que ocorreu. A princípio foi um erro em um servidor hospedado nos Estados Unidos, mas isso demonstra que hoje nós temos poucas big techs, né? Nós temos Amazon, temos Google, temos a Meta, que gerencia o Instagram, temos a ByteDance, que gerencia o TikTok. Temos poucos provedores que concentram esses serviços. E a nossa vida hoje ela está digitalizada. É importante colocar que no Brasil hoje nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos garante a salvaguarda das nossas informações e garante também a cobrança dessas companhias quando incidentes desses acontecem. Porque, veja, a companhia, ela detém os nossos dados, ela detém informações, ela detém... Quando acontece, a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicada e nós temos a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por essa fiscalização. Doutor, justamente o senhor citou a LGPD, né? Existe alguma forma de aumentar a nossa segurança digital? Isso é de nossa responsabilidade, responsabilidade do governo ou dessas próprias empresas? Olha, a responsabilidade ela é compartilhada. A companhia tem as suas políticas e precisa manter informações íntegras e fidedignas. O Estado tem o seu papel de fiscalizar, disciplinar e criar parâmetros para que incidentes como esse sejam evitados, mas nós, enquanto usuários, temos a nossa responsabilidade de ter a nossa segurança das informações. Então, aquelas regras básicas de não compartilhamento de senha, de não salvamento de senha, de ter mais de uma plataforma para evitar a concentração em determinado veículo, vale para todo mundo. O que eu coloco não existe uma única solução, não existe uma bala de prata, existem contenções e existem medidas mitigadoras. Nós não estamos imunes a um novo incidente como esse. Eu acho que essa questão de incidentes vai se tornar cada vez mais frequente à medida que a gente está mais conectado e cabe a nós, enquanto usuários, né, dessas plataformas, criarmos os nossos mecanismos de segurança para quando essas indisponibilidades aconteçam. Seguindo essa linha de pensamento, essa queda nos serviços da Amazon mostrou como a gente depende da internet para quase tudo. Na sua visão, será necessário as empresas repensarem as formas de segurança para evitar casos como esse que a gente viu essa semana? Olha, não só como segurança, mas como infraestrutura. A questão reside basicamente também em infraestrutura. E quando a gente está falando de infraestrutura, nós estamos falando de infraestrutura de servidores para processamento desses dados.
Há quanto tempo antigamente, né, a gente ia num cartório fazer autenticação de uma assinatura. Hoje todo mundo assina por um serviço ou por uma assinatura digital. Então, cabe também o aumento da infraestrutura para que casos de indisponibilidade sejam mitigados, né? E que, caso isso aconteça, a pronta resposta, e cada empresa precisa desenvolver a sua política de gestão de riscos e a sua política de pronta respostas, seja implementada. Veja só, a Amazon ficou fora aí, ou teve caso de indisponibilidade por 3, 4 horas. Imagine o impacto disso numa operação de uma empresa e, sobretudo, imagine o impacto disso em serviços de políticas públicas, né? Nós tivemos relatos de que, por exemplo, pacientes não conseguiam emitir receita porque a assinatura é eletrônica e o token ele era validado no serviço da Amazon. Então, as medidas e as políticas, elas precisam ser aperfeiçoadas para que a gente tenha uma pronta resposta muito mais rápido nesses eventos adversos. Claro que cobrar dessas empresas, mas também fazer a nossa parte, como disse o Bruno. Muito obrigado pela presença, sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Uma ótima tarde para você.